Olá, pessoal! Resolvi gravar esse vídeo porque foi o tema pedido no meu grupo de coaching para mulheres, foi o mais votado. A gente gravou uma live, só que ficou com alguns cortes, não ficou legal, então eu resolvi gravar esse vídeo para ficar numa qualidade melhor. Então, o tema que foi votado para a gente conversar na live foi sobre como lidar com o complexo de inferioridade e baixa autoestima. Na verdade, a resposta mais simples da questão é a gente se amar, né? Como é que a gente ganha autoestima? Quando a gente se ama mais. Só que se amar que é algo que deveria ser fácil, não é. E por quê? Porque esse nome de complexo de inferioridade, baixa autoestima e tantas outras explicações que as pessoas dão aí para falta de amor, na verdade nada mais é do que o fenômeno do ego. A gente não consegue se amar porque a gente está muito apegado ao nosso ego, né? A essa imagem aí, que essa máscara social, né, que a gente criou para lidar com o mundo de fora. E quando a gente está muito apegado ao ego, o que acontece? Ou a gente vai se sentir inferior às outras pessoas, ou a gente vai se sentir superior às outras pessoas. E é muito mais fácil a gente se sentir inferior, por quê? Pelo simples motivo de que existem milhões e milhões, muita gente nesse mundo, né? E então sempre vai ter gente melhor do que a gente em certos aspectos, se a gente se comparar. E também porque existem muitos modelos, muitas ideias do que seja considerado bom, correto, legal, glamuroso, e é impossível atender a todas essas referências aí, né? A gente vai ficar louco se a gente quiser atender a tudo isso, a todos esses modelos, esses padrões, a seguir todas as regras aí do que seja considerado bom, bonito, algo que tenha sucesso, modelo de felicidade, né? E a gente não deveria seguir modelo algum, né? O que a gente deveria fazer é se conhecer, descobrir o que é bom pra gente, o que é sucesso pra gente, o que nos faz bem, em vez de a gente ficar tentando se sentir amado através da comparação, tentando se sentir melhor do que os outros através da comparação. Na verdade, não é esse o caminho, né? Então é o seguinte, né? Se você é egoísta, você vai estar sempre fadado a se comparar com os outros. O ego, ele desaparece quando você para de comparar. Pode se observar, presta atenção em você mesmo. Quando você se compara, você não fica numa angústia? Parece que você tá ali numa tensão, você tá se sentindo ameaçado. E essa questão de ameaça é algo muito primitivo, né? Quando a gente tá lá atrás, construindo o nosso ego na nossa infância, e a gente se sente ameaçado emocionalmente, né? Parece que a gente está sendo ameaçado na nossa própria vida, né? Porque na verdade é o nosso ego que está se sentindo ameaçado. Ou até mesmo numa discussão. Quando você discute com alguém, você está querendo ter razão, você se sente ameaçado. Mas na verdade você não está ameaçado, é só o seu ego que está se sentindo ameaçado, que está sentindo que pode perder a razão, né? Então é o seguinte, né? O ego ele está sempre ligado ao mundo de fora, né? Tá sempre olhando para fora, né? Tá sempre ligado ao mundo das formas, a parâmetros, a conceitos, a referências e que não são suas, né? Que foram ditadas aí por uma sociedade, que foram construídas aí ao longo das épocas e que vivem mudando, né? Então, o ego está ligado ao mundo de fora, vamos pensar assim. E o seu eu interior é interior, como o próprio nome já diz, né? Então o caminho não é ficar olhando para fora, para você se sentir melhor, mais amado, mais feliz, para você encontrar o seu caminho. É você olhar para dentro, você se descobrir onde estão os seus bloqueios, descobrir onde estão as suas potências e descobrir mais acerca de si mesmo, tanto do seu lado luz quanto do seu lado sombra, né? Para que esse lado sombra seja cada vez mais iluminado. É só conhecendo ele
que a gente é capaz de colocar luz ali e fazer com que essa sombra, esse lado sombra, se torne cada vez menor, né? E a gente se ilumine cada vez mais. Então, a gente pode pensar também, como exemplo aí, na teoria da relatividade, né? Que fala, por exemplo, que um corpo ele está em movimento ou ele está parado? Depende. Depende sempre do quê? Do referencial. Então, você nunca vai ser a melhor pessoa do mundo, ou sei lá, nos quesitos que são importantes para você, você nunca vai ser o melhor em tudo, né? Que é importante para você. Nem míseras coisas assim. Por quê? Porque isso depende da opinião dos outros, depende de que referência que você está usando, né? Para uma pessoa, você pode ser uma pessoa admirável, né? Como a gente percebe isso. E para outras, outras pessoas têm antipatia por você. A gente nunca vai agradar todo mundo, né? E a gente só tem que agradar a si mesmo, né? E como a gente agrada a si mesmo? Parando de se comparar, parando de olhar para fora, né? Se conhecendo, a gente se ama cada vez mais, porque a gente se apaixona pela nossa capacidade, pelos nossos talentos, pelo nosso jeito de ser, né? É se conhecendo que a gente é capaz de se amar mais, de melhorar a nossa autoestima, né? Então, quando a gente para de se comparar, o nosso ego simplesmente acaba. Presta atenção. Quando você está tranquilo, né? Você não está se comparando, você está centrado, você está consciente. O que acontece? Você não tem ego. Você está num estado de consciência. Porque o seu ego, ele está sempre conectado à sua mente. E muitas pessoas confundem, né? Acham que argumentar demais é legal, que ficar em discussões intermináveis. As pessoas se sentem importantes, né? Se sentem valorizadas quando os argumentos delas vencem. E isso é pura bobagem, né? Importa sim a gente se expressar, mas a gente não precisa estar ganhando sempre, né? Tendo sempre razão, né? Isso a gente está trabalhando sempre no nível mental. O que a gente tem que fazer? É subir esse nível. O nosso nível de consciência está acima do nível mental. E muitas pessoas não têm essa ideia. Eu mesma, durante muito tempo, até os meus 20 e poucos anos, achava que era lindo pensar demais. Achava que ser crítico era sinal de inteligência, né? E não é simplesmente sinal de que você é uma pessoa crítica, de que você é uma pessoa muito mental, né? De que você, na verdade, é um prisioneiro da sua própria mente. E como é que a gente fica num nível de consciência, né? Primeiro, parando de se comparar, parando de olhar tanto para o mundo de fora, para o lado de fora. A gente pode sim se inspirar nas pessoas, até gravei um vídeo sobre isso aí, de qual é a diferença entre se comparar e se inspirar nas pessoas, né? Mas a gente tem que olhar para dentro. E por que a gente não consegue? Por que é muito difícil, né? Quando a gente percebe, a gente está se comparando. Porque a gente está muito contaminado por tudo isso que a gente agregou aí de referências desde a infância, né? Só que, por que isso é ruim? Porque quando a gente se compara, a gente para de desfrutar. A gente fica nesse estado de tensão, né? Que eu falei para vocês, igual o estado de discussão, de querer ter razão. A gente fica nesse estado de tensão. Por quê? Porque a gente está em risco, a gente está na berlinda ali, né? Quando a gente se confunde com o nosso ego. A gente está sempre na berlinda, a gente está sempre ameaçado. Então, quando a gente se compara, a gente para de desfrutar a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu assistia palestras quando eu era adolescente, gostava muito de aprender e tal, e às vezes eu gostava das palestras, aprendia, me colocava numa posição assim de humildade mesmo, de aprender com aquilo realmente tocava o meu coração, mas às vezes eu me colocava num posicionamento muito crítico, né? Eu ficava o tempo todo mentalmente criticando aquele palestrante, em vez de aprender. Então, quando a gente se compara, a gente perde o momento, a gente perde o desfrute da vida, a gente perde o melhor da vida, né? A gente fica ali naquele nível mental, não no nível de consciência. E, por exemplo,
Na natureza, nenhum ser se compara ao outro. Cada um desempenha o seu papel o melhor que pode desempenhar. Tem árvores, por exemplo, de todos os tamanhos. Tem vegetais de todos os tamanhos, de todas as formas, mas cada um tem o seu potencial de contribuição e expressa o seu potencial de contribuição. Né? Por exemplo, cada árvore oferece um alimento para um determinado animal, para um inseto. Tem arbustos de flores que atraem muitos polinizadores, muitas borboletas, né? Até mesmo aqui no meu bairro tem uns saguis que ficam andando pelos cabos de alta tensão e se alimentam dos frutos, certamente, que existem nas árvores aqui das praças, que existem das ruas. Então, né, tudo na natureza, independente da forma que tenha, né, tá sempre expressando o seu melhor. Mas nós, seres humanos, não, né? A gente usa muitas máscaras que não condizem com o nosso interior, né? A gente falseia muito de quem a gente é, por quê? Por causa desse medo de não ser aprovado, né? Por causa desse nosso vício da comparação. Então, deixa eu ver o que eu anotei para vocês, para não me perder. Então, a gente não é verdadeiro porque a gente está muito preocupado em ser superior, ou ao menos em não ser inferior, né? Não ser subjugado, e não ser considerado menor, né? Então, só que a gente tem que ter essa consciência, né? Sair desse vício mental aí, de comparar, de criticar, porque são lados da mesma moeda, né? A gente precisa ter a consciência de que sempre vai haver a diferença, de que sempre vão ter pessoas acima e abaixo de nós, nos N quesitos aí que a gente quiser perseguir, né? E que outra coisa, que sempre vão haver regras vindo de fora, ideias vindo de fora. Só que aquilo tem que fazer sentido pra gente, pra fazer a gente feliz. E outra coisa, que tudo depende do ponto de vista, tudo depende do referencial. Cada pessoa só vê aquilo que ela conhece, que ela é capaz de ver. Então, às vezes, é o que eu já falei, para uma pessoa você vai ser considerado superior, de sucesso, de conhecimento, notável, e para outras pessoas não. Porque às vezes simplesmente porque elas não conseguem ver aquilo, ou não, porque elas não valorizam aquilo, então é tudo muito subjetivo, gente. A gente nunca vai conseguir atingir um patamar, né, de superioridade. O que a gente tem que fazer é o quê? Parar de se comparar e cada vez mais atingir a nossa essência interior, né? Se libertar de todas essas regras mundanas aí, e ser muito maior que isso, ter muito mais consciência, realmente despertar, sair da Matrix, sair do sistema, né? Que é um sistema muito mental e que nos diminui, que não permite que nós sejamos tudo aquilo que a gente pode ser. Outra coisa, né, gente? A nossa possibilidade de se sentir inferior sempre vai ser maior, então não vale a pena. E também existe o tal do complexo de superioridade, né? Que também é um outro lado da mesma moeda, é o mesmo apego ao ego, só que o complexo de superioridade pode te levar a um tombo muito grande. No de inferioridade você se sente um mendigo, né? E no de superioridade você se sente superior, só que qualquer momento você pode desabar, né? Então é um perigo também. Muitas pessoas têm crises, problemas muito grandes por conta disso, né? Depressões, às vezes tem muito poder, de repente fica sem nada, daí não sabe lidar com aquilo e entra num processo psicótico problemático. E Jesus mesmo falou pra gente, né? Pra gente não construir a nossa casa sobre a areia, pra gente buscar uma rocha para construir a nossa casa. E se a gente for interpretar essa metáfora tendo que a nossa casa é o nosso eu interior, qual é a nossa rocha, né? Qual é a nossa fundação, né? É a gente descobrir a nossa essência,
os nossos valores, as nossas crenças, não aquilo que a gente agregou, que foi colocado sobre a gente durante anos e anos, e a gente foi, sabe, ficando soterrado por tudo isso que não é nosso, né? É a gente se desapegar de tudo isso que não faz parte da gente, dessa comparação, desses modelos, dessas ideias, e se descobrir em meio a tudo isso, né? E tanto a superioridade quanto a inferioridade são tudo sombras do ego, né? E a gente se isolar, a gente buscar fugir, né? Algo que eu já fiz, morei 5 anos no litoral, foi muito bom, eu me conectei muito, me encontrei muito, mas a gente não pode buscar o isolamento, né? Fugir de toda essa influência, de todo esse mundo exterior aí, para se encontrar, né? Pode ser por um tempo, mas não para sempre, né? Não dá pra gente ser um monge, viver lá no meio e se sentir iluminado. Eu não acredito nisso, porque eu acho que a gente tem que ser são em meio à insanidade, né? Não tô criticando, né? Mas a gente é que sabe, né? Quem somos nós para julgar, mas nós temos que nos sentir sãos em meio a qualquer insanidade que nos rodeia. E isso é difícil, né? Porque a todo momento, todos os dias, a gente está sendo bombardeado pela própria contaminação dos outros, né? Se a gente faz uma busca aí de se tornar mais consciente, de se iluminar mais, a gente vai ter que lidar com a inconsciência das pessoas que estão ao nosso redor, e é difícil porque é um exercício de estar alerta, assim, com muito esforço, né? A gente tem que não se deixar levar pelos descaminhos da mente aí, a gente tem que buscar essa atenção plena, o orar e vigiar todos os dias, para que a gente não se envolva novamente por essas ideias contaminadas, por esses vícios de comparação que as outras pessoas ainda têm, né? E buscar estar sempre com pessoas também que estão na nossa vibração, né? Que estão aí na mesma busca que a gente. Isso ajuda, assim, imensamente. Outra coisa, né? Juntos somos mais fortes. Então vamos lá, né? Qual é a solução para tudo isso? Vamos dar um resumo. Cessar a comparação, fugir do vício, que é um hábito, né, antigo, um hábito nocivo, antigo, e é difícil porque os hábitos são construídos aí num lugar do nosso cérebro bem profundo, então é difícil a gente buscar sair da mente, tá acima da mente, né? Tá no nível de consciência. Se você consegue estar mais presente, estar mais consciente, cozinhando, eu consigo limpando a minha casa, nossa, é ótimo, é uma meditação ótima para mim. Dançando ou sentado mesmo sem fazer nada, né? O Osho fala em um dos textos dele, apenas sente-se, né? Na verdade, ele fala que isso é a meditação mais antiga que existe. Apenas sente-se. Sim, não faça nada. Você não precisa estar o tempo todo correndo para se sentir produtivo. Isso é uma demanda do mundo de fora, tá, gente? Isso é uma ideia de fora, do nosso mundo louco aí, ocidental, urbano. Então vamos lá, quebrar as regras. Você precisa quebrar as regras que não são as suas regras. Você precisa quebrar com aquilo que te impede de crescer, que te impede de ser você mesmo. Você tem que criar as suas próprias regras, né? Nós precisamos de regras para a gente conviver com as outras pessoas, para a gente viver num coletivo, né? Nós somos seres gregários, os seres humanos são gregários. A gente precisa ter regras, sim, mas nós precisamos ter regras que sejam condizentes com a nossa essência, né? Que respeitem quem nós somos, né? Não simplesmente seguir porque são regras, né? O mundo precisa se transformar, né? Para que a gente possa crescer. Então, o que a gente faz? Né? A gente cria essas regras com base no que a gente escolhe com consciência, né? Conhecendo os nossos valores, as nossas crenças, pelo que a gente é apaixonado, os nossos talentos, aquilo que a gente faz de melhor, né? E daí a gente vai saber o que nos apraz, né? A gente vai saber viver amando a si mesmo,
quanto mais a gente tiver consciência de quem nós somos. E eu queria convidar vocês para um treinamento que eu gravei. Eu gravei 7 sessões num primeiro módulo aí. E por quê? Porque com base nos muitos, milhares de atendimentos de coaching que eu já fiz com muitas pessoas, eu percebi que as pessoas que chegavam até mim tinham muito esse foco no autoconhecimento, né? Então eu fiz um processo aí focado no autoconhecimento, que foi um processo mais ou menos igual eu fiz quando eu comecei essa busca aí de um trabalho com mais propósito, né? De equilibrar mais a minha vida, né, com base nos meus valores, naquilo que era importante para mim, e também fez parte do meu processo de desconstrução de crenças sociais que eu tinha, de crenças familiares que eu tinha, e descobri quais eram as minhas crenças também. E daí eu descobri medos, me libertei de muitos medos, descobri a raiz de muitos medos, e a partir daí me libertei deles. Descobri muitos dos meus talentos, porque talento, gente, é algo que não existe nome. Você tem que dar o seu nome para o seu talento. E isso eu falo mais aí no treinamento, é linda essa sessão, é uma das últimas. E então eu convido vocês para conhecerem um treinamento que chama Meu Mundo por uma Vida de Verdade, para a gente se apoderar do nosso mundo, né? De quem nós somos e do que a gente manifesta na nossa própria vida, e para que vocês criem uma vida muito mais parecida com quem vocês são, e para que a gente possa cada vez mais estar se desbloqueando e manifestando aí no mundo afora as nossas próprias potencialidades. Eu acredito muito, gente, que todos nós temos sombras, né? Eu acredito que muitas das coisas que se revelam no mundo hoje em dia, muito ódio, muita intolerância, tem a ver, né? Isso acontece porque as pessoas não se amam, porque elas são intolerantes com elas mesmas. Então, o que a gente dá para os outros é aquilo que a gente tem, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês, então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama e é capaz de amar os outros, e eu acho que assim, né, é despertando que o mundo se torna um mundo de mais paz e amor. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente só vê aquilo que a gente consegue ver, né? Então, foquem em si mesmos, no que vocês veem de si mesmos, se desapeguem das ideias dos outros, do que os outros veem de vocês, porque isso sempre tem a ver com eles, sempre tem a ver com a capacidade deles de enxergar. Nunca tem a ver com o que você realmente é, né? Só você tem a capacidade de se conhecer da forma como você realmente é, né? Ninguém mais tem essa capacidade. Até mesmo Jung falava que eu não sei se o Freud também falava isso, mas o Jung eu tenho certeza, que somente nós mesmos temos capacidade de traduzir os nossos sonhos, porque os nossos símbolos são criados por nós mesmos, né? Não tem essa de ver em livro de sonho qual é o significado daquilo que você sonhou, né? Então tem a ver com você, só você tem essa capacidade de se conhecer, de saber quem você é. Ninguém pode te dizer que você é uma coisa ou outra. Se isso ressoa em você, é bom você se aprofundar aí no seu autoconhecimento, e para isso eu fiz esse treinamento, que é um treinamento com um custo assim baixíssimo, porque eu queria fazer isso realmente para conseguir que esse conhecimento, que eu consegui compilar e criar um método, né, que eu agreguei, que transformou minha vida e de muitas pessoas que eu atendi também em poucas sessões, né, que foi muito poderoso, muito transformador. Eu queria que atingisse o máximo número de pessoas possível, por isso que eu coloquei esse valor, e porque eu sei que atualmente muitas pessoas estão com muitas dificuldades financeiras. A gente está vivendo uma crise aí, que é uma crise do indivíduo, né? Que não é só uma crise financeira, uma crise mundial, e eu quero contribuir para que as pessoas se conheçam mais e despertem mais e consigam, né? Porque às vezes, por conta desses bloqueios, desse véu que existe nos nossos olhos e a gente não consegue identificar as nossas potencialidades, é que a gente não consegue, né, entrar num fluxo de abundância.
Então, eu quis oferecer isso nesse valor para que as pessoas pudessem acessar, né, tivessem mais acesso para acessar essas potencialidades delas, porque elas estão precisando até mesmo para entrar numa abundância maior, né, e poder investir muito mais em si mesmas. Então é isso, gente. Fiz de coração, vou deixar o link aí abaixo para vocês. E com todo amor, com toda dedicação, vocês vão gostar muito. Então até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo e namastê.